Bem-vindo ao meu tour de julho. Está crescendo rápido agora, particularmente estou um pouco atrás. Estive fora por 5 dias, na virada de junho para julho, época louca para ir, mas valeu a pena para a América. E enquanto estava lá, conheci essa linda mulher, Jessica Sowards, que você poderia conferir. Ela gera o canal Roots and Refuge no YouTube, ela está na Carolina do Sul. E sim, conheci muitos dos meus adoráveis seguidores americanos lá, foi bastante revelador, na verdade. Estou planejando voltar para os Estados Unidos da América em breve. Enquanto isso, no Homemakers, muita coisa está acontecendo e já aconteceu. A última vez que fizemos um tour, na verdade, como aqui, você pode ver o fantástico crescimento deste segundo plantio. Então, pastinacas após cebolas de salada, beterraba após nabos, abóbora após espinafre. E eles tinham cobertura de lã porque tivemos muito tempo frio, particularmente em junho, tivemos noites frias. Uma manhã acordei horrorizado com gelo no meu carro. Felizmente não matou nenhuma dessas plantas, mas elas foram prejudicadas por isso. Veremos em breve na estufa tomates, pepinos não tão fortes quanto deveriam. Se você quiser ver algo disso pessoalmente, certamente pode fazer isso. Realizamos cursos aqui com alguns acontecendo agora e ao longo de agosto até outubro. Veja os cursos no meu site. Na verdade, temos um novo curso este ano relevante para este vídeo chamado Jardinagem Energética. Sabe o que significa energia? Venha descobrir. Mas sempre me impressiono com o forte crescimento que temos aqui. Essas plantas de batata aqui podem parecer desgastadas e realmente estão. Elas têm 3 meses de idade e tudo o que você está vendo aqui não é eriquema tardia, é velhice. E senescência é outra palavra para isso, de folhas. Não se preocupe se suas batatas estiverem assim. É praga. Se você tem praga, seria um extermínio rápido das folhas e os caules também ficam pretos. Os caules aqui ainda estão verdes. Então, não estou preocupado. Provavelmente colheremos esses amanhã cedo. Mas o que é interessante aqui é que este é o 10º ano do cultivo de batatas no mesmo solo. Eu digo que é um teste apenas para ver, e tudo o que posso dizer é que até agora não estou notando nenhum problema com isso. É uma semente segura para casa, mas interessante. Aqui temos 3 diferentes faixas, assim como 3 diferentes camas de compostos. E esse tem composto, do vaso sanitário de compostagem, colocado em dezembro aos 2 anos. E as batatas parecem bem fortes. Aconteceu no ano passado, na verdade, onde as pastinacas também pareciam particularmente fortes. Eles tinham o composto do banheiro compostável um ano atrás e parece que o efeito ainda persiste. Então é um ótimo recurso. Confira, você consegue fazer isso. Qualquer fonte de compostagem e fertilidade para mim vale a pena explorar. Postei vários vídeos ensinando a fazer seu próprio composto. Na verdade, tem um livro novo lançando em setembro sobre isso. E aqui eu queria mostrar a você o suporte, porque não existem muitos vegetais que crescem altos, mas se crescem, realmente vale a pena ter algo muito simples. Cravamos estacas de árvore, amarramos com corda, são cebolas para semente. Elas produzem belas flores brancas como bônus. Essas são alcachofras de Jerusalém, portanto são de raiz. Vamos ver algumas globais em um minuto. Então é uma palavra enganosa para isso. Eu acho que não deveriam ser chamadas de alcachofra. Há uma excelente colheita de raízes no inverno. E então, outra safra de raízes, os vegetais. E essa foi também a segunda plantação. Assim, eles colocados entre o alho. E nós colhemos o alho 3, 4 semanas atrás, na verdade um mês atrás. Em breve veremos como guardar o alho. E sabe, apenas 4 semanas atrás, colheita de alho, já temos a de beterraba nesse curto período de tempo. Sobrepor é um excelente método para obter mais. Enquanto algo como esses aspargos perenes, este é o ano 12 para eles e eu parei de colhê-los no solstício. Então isso foi cerca de 20 dias atrás. Veja quanto eles cresceram em 20 dias. É simplesmente incrível. Sabe, eu amo essa época do ano, mas também me sinto intimidado, pois quase é preciso correr para acompanhar. E lá em cima tem algo de acelga para sementes. Então temos bastante culturas de sementes, chegando mais óbvias agora. Elas estão lá há um tempo e você não as nota de primeira. Então, quando derem o último salto, um caule longo precisará novamente de suporte, pois muitas plantas são necessárias para a polinização cruzada. O mesmo com cebolas, beterrabas, cenouras, pastinacas, se você as cultivar. Só tem ervilhas, alface, feijão francês e tomate. Você pode cultivar uma planta apenas.
Eles são as culturas mais simples para a salvação de sementes. Ainda é possível se reservar ervilhas, feijões franceses, tomates para sementes. Aqui enfrentamos um pequeno contratempo. O canteiro de framboesas é quase inexistente nesta extremidade, onde fizemos um pequeno teste. Adam é brilhante com cogumelos e gigantesco sarcófago. Não, eu entendi isso errado com gigante. Sarcófago. Então, esses são grandes cogumelos vermelhos e tivemos alguma colheita, mas não tão boa quanto esperávamos, muitas lesmas. Os livros não falam sobre isso, mas olha para o maravilhoso micélio ali na cinza. Essas cinzas são lascas de cinza de 8 meses e Adam basicamente as embebeu em água por 24 horas. Isso elimina qualquer fungo existente e através de um processo anaeróbico e então apenas espalha isso ali com os esporos e está funcionando, mas não está funcionando, lesmas. Tem sido, esta primavera não foi fácil. E ainda assim, sabe, tem sido um desafio. De certa forma, você poderia dizer que todos os desafios são bons. Aprendemos a nos adaptar. Mas tem havido mais do que o usual. A falta de luz tem sido um grande problema. Você pode ver no céu, na verdade, bastante algumas, para mim, essas são nuvens criadas pelo homem. Não estou feliz com isso. Vou ver isso no dia de jardinagem energética. Mas aqui isso é uma alegria. Então isso realmente ilumina o jardim com menos luz. Essas flores silvestres têm 2 anos. Muitas dessas são perenes. Como você tem diferentes tipos de mailefólio, centaureia, gerânios, e uma linda aqui chamada Grande Burnet. Todos eles têm um momento em que são particularmente deslumbrantes e isso não vai durar muito tempo. E na outra ponta existem lírios do dia. Este lago agora é uma característica úmida seca, não mais um lago. Está um pouco úmido porque na verdade tivemos 75 milímetros de chuva na última semana. Este é um dos primeiros dias ensolarados. Contudo, a temperatura não ultrapassa os 20 graus 68 Fahrenheit, abaixo do normal mesmo com o sol, ainda que fraco. Alho. Então, quando você tem seu alho mais ou menos seco, nós o deixamos aqui por talvez 3 semanas, talvez 4 semanas, e então o colocamos nestes fios. E agora você simplesmente solta o caule do alho no fio e eles vão agrupar-se lá embaixo. Adam inventou essa ótima forma de armazenamento há 1 ano. Observa o resultado ali. Vou levar esses para casa porque o alho mantém melhor em condições secas e quentes. Melhor que em um galpão. Alho, cebolas e abóbora de inverno devem ser armazenados dessa forma. E olha isso. Vamos pegar abóboras de inverno. Talvez 1 mês atrás eu teria dito não. Lutaram muito e entraram no dia 17 de maio. Isso foi 8 semanas atrás. Nas 5 primeiras semanas nada foi feito. 7 deles foram comidos por lesmas. Na verdade, agora só existem 33 plantas lá e elas estão crescendo através de plástico preto que está em cima das ervas daninhas, basicamente. Era como um pasto selvagem antes de começar. Isso foi em fevereiro. E o plástico ajudou a aquecer o solo, eu diria. Este ano foi um bônus nesse aspecto. Apesar de outras abóboras estarem bem, estas são provavelmente as melhores. Havia muitos milhos doces lá. Na verdade, não é para milho doce, é para milho seco, Painted Mountain. A maioria foi devorada por lesmas. Então temos alguns. Vamos ver o que ocorre. A chuva e o frio também causaram uma doença que eu realmente não gosto, que é o míldio da cebola. E é esse marrom que você vê nas folhas, assim, um mofo marrom cinza. Se você observar, inicialmente verá apenas escuridão, e então as folhas começam a amarelar lentamente. Isso basicamente evita o crescimento delas. Empurrei os pescoços, pois percebi que isso melhora o armazenamento. Se você obtém um pescoço seco em vez de um grande e gordo que fica meio verde, elas se conservarão, independentemente de serem ou não puxadas. Se estivessem verdes e sem mofo, não faria isso, mas penso em puxá-las dentro de 1 semana. A colheita de cebola se aproxima. Uma assim não se tornará uma cebola. Logo usaremos isso. Algumas se transformarão em belos bulbos. Este é o Red Baron, uma boa variedade vermelha padrão. Então possuo algumas variedades e é bom ter uma gama de opções. Como aqui com batatas, o mesmo. Batatas precoces na frente. Esta é a variedade Jazzy, que eu já peguei antes e gostei. Tem a pele muito lisa.
Estes são 2 pequenos, mas vendem bastante médio, batata para salada. E você pode ver como as folhas estão ficando amarelas. Isto é outro indicativo de que estão prontos para a colheita, primeiramente. Essa é uma setântana, a safra principal, eles estão prontos para cultivar mais. Adicionamos mais composto ao redor deles. É como aterrar sem precisar cavar. Você pode espalhar um pouco de composto, mas se tiver cerca de uma pá cheia em cada planta, apenas despeje se não estiver. Muito úmido, né, o composto. Então, depois da colheita, a superfície fica bastante irregular. Então é por isso que eu uso um ancinho. Não utilizo um ancinho frequentemente, mas é excelente para nivelar. Já fiz, só estou demonstrando como se faz. Remova todos os torrões e o terreno estará pronto. Eu até vou pisar nele, na verdade, assim, porque quero deixá-lo firme. Firme difere de compacto e retém umidade. Então você pode plantar alhos poró, por exemplo, como ali. Então esses são alhos poró semeados em abril e transferidos para vasos de 7 centímetros. Eles iniciaram nas minhas bandejas de módulos. Quase tudo aqui inicia assim e depois vai para o solo, mas os alhos poró levam mais tempo devido à espera pelo término das batatas. Então nós os colocamos. Brássicas, da mesma forma. Então você pode ver o quão pequenas são essas plantas. Essas colocadas de bandejas de módulos pequenas, não potes. Elas foram colocadas apenas 6 dias atrás. Sistematicamente protejo plantas pequenas como essa, pois há coelhos aqui e uma muda assim pode sumir rapidamente. O problema com cenouras é que, quando semeadas diretamente, desaparecem. Mas há uma diferença de um mês no crescimento dentro de um mês. Foram plantadas no dia 10 de junho e receberam essa cobertura. Era literalmente o mesmo, só retire e coloque lá. E eles parecem particularmente limpos, de fato. Eu vou pulverizar com Bacillus thuringiensis contra lagartas. Se vimos alguma borboleta. Não sei se você notou, mas sobre as flores silvestres e o lago, onde estão os insetos, não há borboletas aqui. É como se... O que está acontecendo? Então sim, eu não sei o que dizer. Na verdade, é só que é... É ótimo. Meu microfone. Não, as flores. Aqui está algo mais que você pode fazer se você tem muitas favas. Então paramos de colher, temos uma abundância este ano. Foi um ano incrível para eles com as chuvas da primavera. Pare de colhê-los e deixe as vagens ficarem pretas na planta, assim como você faz com as ervilhas. Colete-os com as vagens secas para obter sementes que possivelmente serão úteis por 2 a 3 anos. Eles se conservam muito bem, sementes seguras em casa. Sim, eu só queria mencionar o coberturas, na verdade, e suportes, porque esses fios são do meu... No site do Crocus encontram-se fios de alta tensão de 4 milímetros, mas aqui está um exemplo de não usar os cabos, pode ser feito às vezes. Apenas para cobrir diretamente nas plantas. E isto é beterraba. Foram colocados há 5 dias. Foram colocados lá em cima há 19 dias. A diferença entre eles é de 2 semanas. E todos os transplantes que eu vejo, eles hesitam no início. Sabe, esse pode ser um instante tenso. Isso é chamado de choque de transplante. E se você fizer suas plantas sobreviverem a isso, logo, plantas robustas cultivadas em bom composto em bandejas de módulo e solo sem escavação, as condições são favoráveis. Isso os ajuda a iniciar mais rápido. Pragas são um grande problema. Então aqui estou protegendo contra o mineiro de folhas de alho. É uma praga nova para mim, só ocorreu no ano passado com alhos porros. Perdemos muito. Então, estou prendendo bem firme com essa malha. Então, esta é uma malha normal, permamalha ou malha vegetal contra a mosca mineradora de folhas de alho poró. Estávamos aqui falando de insetos mais cedo e havia um enxame fantástico de abelhas. É ótimo se você aprecia abelhas, não tentei pegá-las, mas foi incrível observar. Eles ficaram aqui bastante tempo e eu imaginei que iriam fazer uma colmeia ou ninho em um desses vasos, mas não o fizeram. Eles agora voaram para longe, foram para algum outro lugar. Existe um ditado sobre isso. Hoje, 10 de julho, e meu pai sempre costumava dizer: um enxame de abelhas em maio vale um fardo de feno, que naquela época era muito dinheiro. Um enxame de abelhas em junho vale uma colher de prata, e um enxame de abelhas em julho não vale uma mosca. Então, ei, não perdi muito ali. Essas alcachofras de Jerusalém, não de Jerusalém, alcachofras de Globo. Para você ver, são as alcachofras clássicas. Foram de sementes neste ano.
Semeei-as em fevereiro nas bandejas de módulos e transplantei. Colocamos elas em vasos, transplantamos no fim de abril. Elas ficaram aqui por cerca de 2 meses, aparentemente sem mudança, e então começaram a crescer rapidamente com um pouco de calor. Então nós obtivemos uma colheita a partir de sementes há apenas alguns meses atrás. E o aspargo a partir de sementes, aquele bloco no meio, chama-se Ariane. Semeei-o em 22 de fevereiro. Então plantei exatamente 2 anos e meio atrás. Parece tão forte quase como o aspargo. Essa é a verdade. Que foi plantada a partir de coroas em abril de 2021. Portanto, coroa de 1 ano, na verdade tem 2 anos. Diria que não muito mais forte, mas pretendo colher toda essa cama, exceto a extremidade, no próximo ano. Poderíamos ter muitos aspargos até lá. Eu espero. Também temos feito hedge, porque esse é outro trabalho para o meio do verão. Sabe, tanto crescimento aconteceu e eu tive um pouco de ajuda extra para fazer isso. Usando um brilhante cortador de sebes elétrico de aço para ceifar. Não dava para alcançar, temos braços extensíveis, então aparáramos os mais velhos. Deixei algumas bagas, mas cortei principalmente as urtigas e silvas. E então Adam levou-os para o outro lado e fez uma pilha arrumada. Ocasionalmente ele corta isso com um cortador de grama, fornecendo um bom mix marrom e verde para a pilha de compostagem. É uma ótima fonte de material para compostagem. E começar a fazer compostagem é algo tão... A essência da jardinagem, acredito, é fazer tarefas rotineiras de manutenção parecerem valiosas. Esses melões, isso é incrível. Estou impressionado com o quanto cresceram, dadas as temperaturas. Eles não chegam perto do ano passado, quando tínhamos 3 ou 4 por planta. Descobri que os melões se autopodam e realmente crescem. Portanto, se você tem apenas 1 ou 2, é porque não está quente o suficiente. Caso estivesse muito quente, essas plantas iriam ter 3 ou 4 e eles não darão conta. Não há tempo para produzir mais melões. Então eu vou apenas seguir com isso, vou continuar podando folhas. Os tomates, sabe, crescem no topo das plantas em clima quente. Perdi um broto lateral que vi. Mas não estivemos aqui tanto porque o crescimento tem sido tão lento e não está se sentindo bem. Isso é ouro do sol. Se aquecesse, poderiam iniciar a colheita em larga escala. Esses já estão atuando. Essa é uma ótima variedade que mostrou seu valor esse ano. É chamado Sakura, S-A-K-U-R-A. É um híbrido fungo e, rapaz, vale a pena. É uma espécie de tomate cereja, porém maior. E na verdade o sabor é realmente bom. Faz uma ótima salada. Nós temos nos deliciado com isso. Porém, os tomates estão com folhas enroladas. E como aquela planta ali demonstra muito claramente, não é uma enfermidade. Não é algo que fez, nem falta de água. É a variação térmica entre dia e noite, acredito. Em breve verá que os mesmos tomates na estufa, onde é mais quente à noite, não têm isso. E normalmente as plantas externas também não têm. Aqui é quente de dia e frio à noite. Pepinos, assim como os tomates, apresentam certas dificuldades, mas consegui colher 20 pepinos de 30 plantas esta manhã. Isso geralmente ocorreria na terceira semana de junho, mas está progredindo. Por um tempo pensei que essas plantas, aparentemente fracas, não resistiriam, porém um pouco de calor lhes beneficiou. E aqui fora você também pode ver, sabe como isso é interessante. Sweet Williams geralmente já teriam concluído e partido agora. Então o clima frio tem sido uma vantagem, na verdade. As flores do início do verão duraram muito mais tempo, e alguns dos vegetais do início do verão também. Então, como ervilhas em julho, aqui normalmente não as vemos, mas essas, Hurst Green Shaft, é uma linda ervilha para plantio. E de novo, deixei algumas sem colher para servir de semente, pois, sabe, é bem fácil de fazer. Você precisa de apenas uma planta para manter a semente. Observe os melões aqui contrastando com o túnel de polietileno. Portanto, foram semeados simultaneamente, plantados 2 semanas antes devido ao clima mais quente. Lá no final de abril, esses foram plantados, e no túnel eles foram plantados no início de maio. Então, aguardo calor para o crescimento deles, com uma laga em primeiro plano e eles ao fundo. Foram semeados 2 dias antes da lua cheia. Essa é um ótimo meio de energizar suas plantas. Os tomates foram semeados mais cedo.
Eles foram semeados em meados de março. Berinjelas foram plantadas à direita no começo de março. Colhi 2 berinjelas, mas Deus, são tão lentas. É apenas calor. Se está preocupado com suas berinjelas, pimentões, pimentas, não é culpa sua. Se você está no Reino Unido, isso é particularmente no noroeste da Europa, na verdade muito do noroeste da Europa, hora de cultivar mudas. Temos aqui brócolis. Está tarde para semear agora, mas ainda é possível transplantá-los. Coisas que você pode semear agora são coisas como chicória para radíquio, alface ainda, endívia, funcho, couve-rábano. Veja meu vídeo de tarefas de julho, publicado há 2 semanas. E ele tem muitos detalhes sobre essas coisas, o que você pode semear e o que você pode plantar. Então, como aqui acabamos de limpar um canteiro de ervilhas para brotos. Dá para ver o quão brilhante Adam foi? Ele passou do cortador de grama. Então, é cortado pela lâmina. Se eu apenas remover, não vou tirar esses, apenas vou mostrar puxando para fora. Sabe, isso é o que nós normalmente não fazemos. Quero manter todas essas raízes. Você consegue ver os nódulos de nitrogênio ali? Havia mais do que previ, as folhas ainda estavam verdes. Esses pequenos manchas, tem algumas ali, por exemplo. Isso é nitrogênio ali. E então eles estão todos lá e vão apodrecer lentamente e eles fornecem bondade e também são alimento para os micróbios. É saudável deixar o solo sem perturbações com as raízes entre a colheita, o que é comum nesta época do ano. Aqui está um tubérculo que sempre permanece. Estou tão feliz, é uma dália que semeei há 3 anos a partir de sementes. E ela sobreviveu ao inverno e voltou. Em maio e início de junho, as lesmas a devoravam vorazmente, mas de repente ela cresceu. E uma coisa que notei com essas margaridas são as joaninhas. Eu vi uma agora mesmo, não sei se conseguirei vê-la novamente. Vimos muitas joaninhas nesta primavera e esse é pelo menos um inseto que tem sido bom, mas simplesmente não é o mesmo número. Sabe, as borboletas, normalmente estaríamos vendo borboletas brancas sobre as brássicas no 10º de julho, definitivamente. E elas não estão aqui. Aqui 2 bons exemplos de sucessão. Então, sucessão significa onde você está apenas conseguindo sementes e plantas no solo o mais rápido possível após terminar. Então, isso era repolho e couve-flor. E assim que o último repolho foi cortado, nós plantamos desenho diferentes variedades de feijão francês direto lá. É por isso que eles parecem um pouco diferentes. E 2 tardes atrás, isso tinha sido ervilhas para vagens e eles acabaram de terminar. Então, novamente, corte-os na base, sem usar um cortador de grama aqui. E eu semeei cenouras e Por que tem uma rede em cima? Bem, aconteceu que enquanto eu estava semeando as cenouras, eu tinha feito o sulco e estava semeando-as com Maria, que está ajudando. E então ela disse, olha, lá está o gato. Ela se envolveu, ela estava fazendo cocô no suco de uma cenoura. Então eu peguei isso, na verdade que eu coloquei no tubo de compostagem. Se você tem compostagem quente, não é problema. Então essa rede para pássaros vai ao menos impedir isso. Talvez outros pássaros ou até coelhos, vou conservá-lo um pouco mais. Essas são ervilhas para serem novamente semeadas, deixe-as secar na planta até estarem prontas. E vamos terminar aqui com uma pequena olhada em uma ou 2 coisas mais. Eu queria mencionar o endro. Por ser uma erva agradável de verão, demora a começar a crescer. Isso foi semeado há cerca de 6 semanas atrás, mas é uma variedade anã. Estou tentando lembrar o nome dela. Fernleaf, é endro fernleaf, isso mesmo. Então, você pode começar a colher isso agora e fica lindo com pepino. Eu vi plantas de pepino por aqui, mas o que ocorreu nestes 2 canteiros foi escavado ou não. Temos o canteiro escavado à direita e o não escavado à esquerda. Ambos têm o mesmo composto. A colheita deste ano até agora foi de 37 quilos. Bastante impressionante. Considerando o clima da cama escavada e não escavada, 44 quilogramas. Portanto, novamente, é uma forte evidência do sem escavação. Mesmo as plantações colocadas ao mesmo tempo, e você pode ver aqui a segunda plantação. Então, isso é toda a sucessão. Isso era a aipo aqui, acabou de terminar. E nós realmente plantamos os feijões franceses bem perto das raízes do aipo, enquanto eles ainda estavam crescendo. Corto novamente o aipo na base, sem causar perturbações. A alface que retornou logo antes do fim do aipo. Couve-flor roxa, isso era cenouras antes. Sim, se estava só refletindo bastante. Por causa das batatas, já que vaza após elas. Então essa área produziu aproximadamente 12 quilos de batatas em ambas as camas. E isso foi Casablanca. O aipo-rábano foi posto com as alfaces. Então colhemos alface-folha, que foi cerca de 8 quilos de alface-folha de 2 fileiras durante a primavera.
Os aipus rábanos estão bons, arrancamos os alhos poró. O couve foi colocado entre as cebolas, essa é uma boa. Porque então você colhe as cebolas, a couve de repente está lá, sabe? Em vez de esperar para terminar, isso é chamado de interplantação. A chicória foi colocada depois do funcho, depois a beterraba foi posta após a outra. É outro tipo de mini teste sem girar. Isso funcionou para mim antes. Tínhamos repolho aqui, mas plantamos pepinos que levaram tempo para crescer, em parte devido à proximidade das ervilhas que só terminaram há poucos dias. Então eles saem mantendo todas as suas raízes no chão. Sim, espero que tenha gostado. É rápido. Eu passei por isso muito rápido. Lembre-se de fazer um curso aqui se realmente quiser descobrir mais detalhes e absorver as boas energias daqui.